Pois bem, o que a gente tem que fazer agora é trabalhar a segunda parte do que chama de cálculo diferencial e integral. Então, no semestre passado, a gente trabalhou com o cálculo 1, né? Nessa divisão de vocês, chama de cálculo 1, cálculo 2, mas se vocês forem procurar outras disciplinas, tudo acontece aqui dentro do cálculo 1. Tá? Então, a gente trabalhou aqui limite, continuidade, derivada, e a nossa ideia agora é integral. Como eu disse antes, vocês estão vendo que o cálculo 2 é só integral. E métodos de integração. Vocês vão ver já o que é. Enquanto que no primeiro cálculo a gente tinha 3 assuntos diferentes, com várias abordagens diferentes. Mas é porque para resolver integral, hoje, no método moderno que a gente trabalha, usa-se bastante derivada e, por consequência, a derivada usa outras coisas como continuidade e limite ali para entender melhor o que está acontecendo. Tá? Então, o que é o cálculo integral? É uma parte do cálculo direcionada a estudar somas com quantidades infinitas. Essas somas vão se traduzir como problemas de áreas, a gente vai já ver como, e muitas vezes como aplicações de quantidades infinitas de coisas sendo adicionadas, certo? Então, vocês vão ver uma aplicação muito forte que existe da estatística, que é probabilidade. A gente está acostumado a trabalhar com probabilidade, onde a probabilidade é uma quantidade, o espaço amostral é uma quantidade finita, certo? Então você tem, qual a probabilidade de você tirar uma determinada face num dado, o dado tem 6 lados, ou o dado vai ter, sei lá, se for um dado de 8 lados e tal. Ou você tem uma probabilidade de uma caixa cheia de bolinhas e você tirar uma determinada bolinha. Então lá dentro tem um número finito. Com a integral, a gente pode trabalhar com uma quantidade infinita de números e ainda pensar numa probabilidade. Uma outra aplicação de integral que a gente vai ter é médias. A gente sabe calcular média aritmética, a gente calcular média ponderada. Mas todas essas têm uma quantidade finita também de números. Né? Qual é a média desses 10 números? Qual é a média de 130 números? Com o cálculo integral, a gente consegue trabalhar uma média onde eu tenho infinitos números entre, sei lá, 1 e 2. Certo? Então, a integral é um conceito que permite construir isso. A ideia inicial da integral não era nada disso. A ideia inicial da integral era área. Tá? Então, qual era o problema que se tinha antigamente? Como se calcula a área das coisas? A gente tinha essa situação do retângulo que eu coloquei aqui. Hoje, vocês sabem que um retângulo é lado vezes lado. Mas se eu perguntar para vocês por que a área do retângulo é lado vezes lado, talvez nem todo mundo consiga pensar exatamente qual é a melhor explicação para isso. Certo? Então, tem vários desenvolvimentos ao longo da matemática, principalmente a matemática antiga, que ela pensava em como obter áreas, porque através dessas áreas era onde se tinha negociações de terreno, negociações de materiais, para você saber quanto de material você está trabalhando, quanto você vai precisar, né? Então, qual que era a primeira ideia? Bom, eu não sei calcular a área toda, mas eu posso pensar num pedacinho e a partir desse pedacinho eu determinar quantos pedacinhos cabe na área toda. Essa era a primeira ideia. Então, no caso do retângulo aqui, o que é que se fazia? Dividia esse retângulo, via quantos retângulos tinham lá dentro, calculava-se esse valor e guardava. Em momento nenhum aqui está sendo pensado em lado vezes lado, né? Está simplesmente uma unidade de área sendo somada lá dentro. Com o tempo, a gente foi verificando que a partir do momento que você determina uma unidade, parece que você está trabalhando com lado vezes lado, e isso estava funcionando para todo retângulo, então vamos guardar essa informação. Depois a gente consegue provar que isso é verdade e chega nessa área que a gente está acostumado a calcular hoje em dia de lado vezes lado. Tá bom? No entanto, existiam outras áreas, que eram as áreas que não eram não retas, que ainda
não se sabia muito bem o que fazer com elas e como chegar em cálculos delas. É aí que começa a primeira ideia, assim, a ideia mais primitiva possível do que a gente vai chamar de integral, que é tentar chegar em áreas de figuras que não podiam ser cortadas bonitinhas que nem a do retângulo. Então eu coloquei duas figuras aqui, né? Essa parecendo um feijãozinho e esse círculo. Qual que era a ideia do Euclides e dos matemáticos nessa época dessa geometria mais plana? Era colocar figuras que eu conhecia dentro do círculo e ir vendo como eu chegaria nessa área. Então, você tentava o triângulo e aumentando a quantidade de lados, e quando você via, por mais lado que você tivesse, ainda ficava faltando, ainda tinham brechinhas que não preenchiam o círculo completamente. Então a ideia é que se a gente pensasse num polígono, né, para se fechar dentro do círculo bonitinho, eu ia precisar de infinitos lados. Infinito era uma ideia completamente absurda para essa época. Qualquer pessoa que falasse sobre infinito dentro da matemática, automaticamente a ideia estava jogada no lixo, porque ninguém sabia nem o que fazer com isso. Mas guardou-se esse conhecimento, essa intuição, tá? Mas e quanto a uma área desse tipo aqui, né, essa outra que não era o círculo? Que tipo de abordagem que se podia fazer para isso? Uma ideia era pensar como no retângulo. Tá, então vamos tentar colocar ela numa quantidade de retângulos. A gente vai eliminando os retângulos que não estão fazendo nada e ficaria algo desse tipo aqui, certo? Até funciona, mas para a gente que é da matemática aqui, que é um valor muito mais exato, tem uma margem de erro muito grande aí. Então vamos diminuir a unidade. É o caso da segunda imagem aqui. Vamos dividir mais ainda esses quadrados e tentar pegar uma unidade cada vez menor. Ainda vou ter a mesma quantidade de antes, mas um pouco mais próximo do que eu quero. E nisso eu vou fazendo, até que eu tenha esses retângulos que novamente vão ser infinitamente pequenos, porque assim como no círculo, o aproximar uma coisa curva por meio de uma coisa reta exige que você saia quebrando essa coisa reta em pedaços cada vez menores. Então, tanto a ideia do círculo aproximado por um polígono de infinitos lados, quanto essa figura sendo aproximada por retângulos cada vez menores, infinitamente pequenos, sofriam desse problema da gente não saber o que seria essa ideia de infinitamente pequeno. Certo? Então, qual que era o que estava subentendido, o que estava acontecendo? Primeiro, pegar as figuras que a gente queria achar a área e aproximar ela por figuras conhecidas, né? Seja polígonos ou sejam quadradinhos assim, né? Pequenos retângulos, e obter o máximo de divisões. Era isso que acontecia então. Bom, pegar uma figura que eu não sei qual é a área, arrumo figuras que eu conheço a área para tentar aproximar e vou tornando cada vez mais próximo por meio de divisões, seja de lados, sejam de retângulos. Tá? Então, essas são as duas ideias por trás de aproximação da área. À medida que a gente vai avançando na ideia de área, outras figuras vão ganhando fórmulas. Né? O triângulo é uma outra que a gente sabe, que é base vezes altura dividido por 2. O retângulo a gente já tinha falado que é base vezes lado. Essas figuras que são retinhas, vamos chamar assim, elas continuam apresentando fórmulas muito bonitinhas, muito diretas relacionando as medidas dela. Mas as outras continuam sofrendo do mesmo problema. Aqui eu tenho um semicírculo, né? Já não é um círculo todo, só metade dele. Mesmo que eu tente fazer isso, eu continuo com o mesmo problema. Eu preciso pensar em coisas infinitas para trabalhar com isso. Como a gente não tinha um modo de descrever isso melhor para a matemática na época, isso ficou estacionado até um período bem mais à frente moderno com o René Descartes. Vocês não vão saber quem é o René Descartes ainda, mas ele é o cara que é responsável pela geometria analítica.
certo? A geometria analítica ela chamava de geometria cartesiana por causa do Descartes. Então, de Descartes, cartesiano. Ele é o cara que vai usar uma ideia que ele tinha, que era utilizando dois eixos. Ele utilizava isso para os estudos dele de filosofia, relacionando conceitos de filosofia. E ele percebeu que se ele pensasse nesses dois eixos utilizando números, ele conseguia trazer informações para a matemática por meio de coordenadas, que é o que forma o cartesiano da geometria analítica. Então, como que a geometria analítica vai ajudar no problema da área? Quando o Descartes traz essa ideia, os matemáticos começam a perceber que quando você pega uma figura dessa como um semicírculo e coloca ele num gridzinho desse, né, do plano cartesiano, você consegue enxergar que existem relações entre os números do eixo de baixo com os números do eixo de cima por meio desse círculo, que é o que a gente chama hoje de função. O gráfico de uma função é a relação entre o x e o y por meio de uma regrinha, que é a função. Então, o semicírculo, que é no caso aqui, ele deixa de ser só essa curva desenhada e passa a ser essa função aqui. No nosso caso aqui, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, agora você não tem só mais o desenho. Você tem uma regrinha que transforma toda a questão geométrica numa questão algébrica. Certo? Ou o termo que a gente usa é uma questão mais funcional, que é de função. Então, a geometria analítica dá uma outra abordagem, né? Eu coloquei aqui, o semicírculo ele pode ser visto agora como o gráfico dessa função. Com isso, a área, então, pode ser começada a pensar como uma coisa em termos de função. Eu tenho, então, essa área agora do círculo, ela não é mais uma área de um objeto curvado qualquer. Ela agora é uma área abaixo do gráfico. Então, ela toma uma outra posição, ela não é mais um objeto solto, ela passa a ter uma descrição por meio da função e passa a ter uma localização. É uma área abaixo do gráfico de uma função. Quem vai pegar isso e juntar com os conceitos antigos vai ser esse matemático chamado Riemann, muitíssimo conhecido dentro da matemática, tá? O Bernard Riemann. O Riemann ele era um geômetra muito conhecido. Ele foi orientando do Gauss. Não sei se vocês já ouviram falar do Gauss. O Gauss foi orientador do Riemann. Os dois desenvolveram geometrias fortíssimas. A geometria que o Einstein usa é o que chama de geometria riemanniana para descrever a geometria do universo, e é por causa do Riemann que essa geometria existia e o Einstein pôde usar. O Riemann já estava trabalhando com ideias de trabalhar figuras por meio de funções. Quando ele viu essa ideia da geometria descrita por meio de funções, ele foi pensar sobre as áreas e juntou essas duas coisas. A geometria plana antiga, que era o aproximar por figuras conhecidas, com essa geometria moderna, analítica, que era áreas abaixo de gráfico. Ok? Então a gente saiu de um negócio que estava completamente solto. A gente está falando aqui de coisas de antes de Cristo até 1800, tá? É bastante tempo fazendo isso aí. A gente saiu de áreas que eram simplesmente coisas abstratas, era uma regiãozinha fechada por uma determinada figura, e terminamos no Riemann como áreas delimitadas por funções. O que é que o Riemann vai fazer? Tá? Vamos pegar essa situação do semicírculo. Tudo isso que eu estou falando aqui é para vocês entenderem a questão da intuição da integral, tá? Por que ela vai ser um conceito tão forte? O Riemann pega, então, o semicírculo, descrito aqui, como sendo uma área abaixo do gráfico. Ele corta, lembra a ideia de pegar por figuras próximas? Ele corta esse semicírculo em pedaços verticais, porque a função é descrita verticalmente. Ele transforma cada pedaço vertical desse num retângulo. E ao somar as áreas desse retângulo, ele tem uma aproximação da área abaixo do gráfico. Então, vocês têm aqui dois valores.
A área desse semicírculo, nas fórmulas que a gente tem hoje, de raio 2 é 6,28. Se a gente pegar 1, 2, 3, 4 retângulos, na ideia do Riemann, a gente vai ter 7,46. É uma área passando para mais. Esse passar para mais são justamente esses pedaços do retângulo aqui, ó, que estão fugindo. Mas, Eliane, qual é a diferença dessa abordagem que o Riemann está fazendo da abordagem do Euclides lá atrás? Ele também não está aproximando por áreas. A diferença é que o Euclides fazia era uma unidade de medida abstrata. Ele chamava um quadradinho pequeno de unidade de área e o resultado no final é: aqui cabem 50 unidades de área. Mas não se tinha nada palpável numericamente. Aqui é diferente. Não só as bases do retângulo são números, como a altura dos retângulos são determinadas pela função do gráfico. Então, tudo aqui é muito bem calculável, certo? E era isso que o Riemann entendia diferente. Qual que é a sacada final dele, então? É que eu vou pegar essa ideia aqui e vou utilizar mais divisões, assim como o Euclides fazia. Então, veja o que acontece. Com 4 retângulos, ele tinha 7,46. Com 20 retângulos, ele já tem 6,61. A área é 6,28. Com 80 retângulos, ele vai ter 6,37. Ou seja, quanto mais retângulos, melhor é a aproximação. Essa é a ideia do Riemann, que mais na frente vai ser chamado de soma de Riemann. O que é a soma de Riemann? É a soma das áreas dos retângulos que aproxima a área abaixo do gráfico. E essa ideia fecha de vez a ideia de calcular a área abaixo de gráfico, porque, como o Riemann descreveu aqui, você tem bases e tem alturas bem definidas. Como a altura é dada pela função, não interessa o gráfico da função. Qualquer gráfico de função que eu consiga dividir o domínio dela ali, montar um monte de retângulo, eu consigo calcular aquela área aproximada pela soma de Riemann, certo? Então, esse aqui é o ferramental principal desse período que o Riemann está estudando e é o pilar. A gente tem o Euclides com a ideia intuitiva, né, do que seria essa aproximação, mas o Riemann é que bate o martelo e diz: ó, isso daqui fecha a ideia de áreas abaixo do gráfico. Pergunta que pode surgir aqui é: beleza, Eliane, eu entendi que aproxima, mas ainda aproxima. Eu posso dizer já que é a área abaixo do gráfico? Ainda não, certo? Quem vai dizer exatamente como é a área abaixo do gráfico é a integral, que a gente vai chamar de integral. Então, soma de Riemann, o que é? Eu tenho um gráfico, eu quero calcular a área abaixo desse gráfico, eu divido um número exorbitantes de retângulo, somo as áreas desse retângulo por meio da soma de Riemann, e a soma vai dar a área, aproximar a área abaixo do gráfico. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados com essa notaçãozinha aqui, ó, desse somatório, mas só para explicar o que a gente está fazendo, esse somatório é só para a gente não precisar toda a vida escrever esse monte de R aqui como uma soma, certo? Então, o que esse somatório está dizendo é: você está somando todos os números R e I, onde esse I varia de 1 a N. E aí essa letrinha aqui, que é o sigma maiúsculo, significa que você está fazendo uma soma. Então, isso aqui é uma soma de um número que o índice varia de 1 até N. Tá? Caso alguém não conheça essa notação, a gente vai usar muito isso em vários momentos, então é melhor explicar logo agora. Uma pergunta que pode surgir aqui é: ok, mas antes eu tinha um motivo, que era a área do semicírculo, né? Por que eu me preocuparia com áreas de outras funções? A primeira resposta é: matemáticos não se interessam para que você está fazendo. Matemáticos querem expandir os resultados. Eles querem ver até onde, qual é o limite do que eu consigo estudar daquilo. Então, o semicírculo ele é uma função específica, certo?
todo matemático, quando ele vê uma situação que cabe num caso específico, a próxima pergunta dele é como é que eu generalizo isso? E é isso que o método do Riemann está fazendo. Como ele funciona para um caso específico, ele já pega um gráfico qualquer e já pensa sobre isso. Mas, para além disso, o quanto a área abaixo do gráfico se mostra como coisas completamente diferentes e aplicáveis é assustador. Vocês vão ver ao longo do curso da integral. Mas um exemplo que eu dou para vocês, lá no curso de derivada, a gente viu que se eu tenho uma função posição, a derivada é a velocidade, certo? O que a gente vai ver aqui é que se você tiver a velocidade e ela for o gráfico de uma função, a área abaixo do gráfico da velocidade é a posição. Então percebam, são dois conceitos que não tem nada a ver com área, velocidade e posição. Mas a área abaixo do gráfico da velocidade vai dar a posição. Então, o que parece ser um problema geométrico, na verdade vai se mostrar sendo outras coisas que podem ser traduzidas por meio de métodos de obter área. Ok? Uma outra aplicação que se mostra desse tipo é se vocês precisarem calcular a área de uma figura para calcular um volume, certo? Então, sei lá, uma base vezes a altura de um volume de um objeto. E esse objeto não é nenhum que a gente conheça, uma lata quadrada ou um objeto cilíndrico. Pense numa taça, certo? Uma taça que começa numa basezinha aberta, quase um círculo, ela sobe fina, depois ela vira um objeto assim um pouco mais gordinho, mais cheinho. Essa figura não se encaixa em nenhuma figura que a gente conheça de volume, certo? Mas por meio desse conceito de calcular a área, a gente consegue obter o volume dela de forma muito direta, certo? Então é aí que entra todo esse conceito que o Riemann está desenvolvendo. Pois bem, então vamos sobre esses conceitos, vamos destrinchar coisinhas que passam despercebidas, tá? A primeira coisa, o objetivo desse método é calcular a área abaixo de gráfico. Todas as vezes eu vou ter que fazer os retângulos, Ilian? Não. O retângulo são para figuras que você ainda não obtém diretamente a ideia de quanto é. Se a figura, o gráfico da função for uma coisa desse tipo aqui, ó, isso aqui são figuras que claramente podem ser calculadas por meio de outras que a gente conhece. No caso aqui, eu fiz uma divisão onde dá um triângulo e dá um retângulo aqui embaixo. Então, se eu calcular a área desse retângulo mais a área desse triângulo, eu tenho a área abaixo desse gráfico aqui. Tá? Muita atenção. A área abaixo do gráfico não é só até onde essa linha termina. Tá? Ela vai até o eixo. Tem um monte de gente que comete uns errinhos quando está aprendendo a calcular essas áreas, porque acha que seria só aqui no triângulo. Tá? Não, ela vai até embaixo. Então, se você tiver uma área desse tipo, e a pergunta da questão for calcule a área abaixo do gráfico, em geral, essa pergunta quer que você pense sobre integrais, que é o que a gente vai definir, ou soma de Riemann, mas o que ela está perguntando no final é qual é a área. Se a figura for descrita de maneira que você consegue separar e calcular, pode calcular desse jeito que você vai obter igual, o valor é o mesmo. Então, sempre que tiver figuras bem retinhas dessas, vocês podem separar ela em pedaços que vocês conheçam. Como já vai estar em cima de um gridzinho, né, de um plano cartesiano, vão ter os valores de coordenadas, você pode calcular isso aqui diretamente. Uma outra coisa que não foi informada, isso, ou o retângulo e o triângulo, e aí soma os dois e você vai ter a escrita aqui. Tá? O pessoal que está vendo só a gravação, caso o chat não apareça para vocês aí, é só o Darlan perguntando se calcularia o triângulo e depois o retângulo. É exatamente isso. Tá? Ou em outras divisões, tá? Eu fiz essa divisão aqui porque fica duas áreas só. Mas se você quisesse ter cortado bem aqui para fazer um retângulo, e esse pedaço aqui é um outro retângulo, aqui cabe 2 meio triângulos,
Não interessa. A área no final vai ser a mesma. Eu fiz com essas duas porque eram mais diretas, né? Separar desse jeito, e como as medidas já estão, você consegue calcular. Quando eu falei aqui do Riemann, eu falei que a ideia do Riemann era boa porque você conseguia calcular a base e a altura dos retângulos que ele mandava fazer, né? Mas eu não especifiquei, se vocês repararem bem, essa escolha que eu fiz da altura do retângulo, eu peguei aqui, ó, por exemplo, essa figura aqui, né? Eu peguei a altura desse segundo retângulo para ser a imagem do zero. Mas nada impediria de você pegar a imagem do -1 aqui e construir um retângulo abaixo do gráfico, certo? O jeito como você vai montar os retângulos, a altura dos retângulos, também é a sua escolha. Os retângulos podem passar do gráfico ou eles podem ficar abaixo do gráfico. O método vai funcionar igual, é por isso que esse método é tão forte. Fiz uma representaçãozinha aqui. Ó. Eu tenho o gráfico, e aí eu vou escolher um retângulo para representar esse gráfico aqui. Ó. Eu posso escolher essa altura do fim, e fazer um retângulo que passa do gráfico, mas eu posso escolher essa altura do começo aqui e obter um retângulo abaixo do gráfico. À medida que você divide, todos eles vão aproximar o gráfico do mesmo jeito, seja por baixo, seja por cima. Os de cima vão diminuir a altura até chegar no gráfico e os de baixo vão aumentar a altura até chegar no gráfico. Uma terceira situação que você ainda pode ter é você nem pegar esse ponto do final, nem um ponto do começo. Você pega bem no meio aqui. Ó. Ah, eu não quero escolher um que passa demais, nem um que está abaixo demais. Você pega uma altura no meio e faz o retângulo a partir dessa altura também. Não tem problema nenhum. Então você pode ter retângulos à direita, retângulos à esquerda e ponto médio. Esse tipo de coisa tem nome, certo? São as somas de Riemann superior, soma de Riemann inferior, soma de Riemann média. Não vou especificar aqui, porque a ideia aqui é ser o mais geral possível. Mas à medida que vocês forem ver materiais por aí, vocês vão ver que o próprio livro de vocês especifica cada caso desse. Mas aí é para estudo próprio de vocês, tá? Outra coisa que pode ser feita também é que eu falei que pode ser aproximado por figuras conhecidas, certo? Então eu falei dos retângulos porque ele é um pouco mais visual, a fórmula é mais simples, mas nesse caso aqui, ó, eu fiz a mesma divisão vertical, peguei cada altura definida, só que ao invés de eu considerar retângulos, eu considerei trapézios. Ó. Tem uma base menor, base maior, aqui a lateral não é retinha horizontalmente, é na diagonal. Se você souber a fórmula do trapézio, ele também tem uma fórmula bem definida, você consegue calcular essa área aqui do mesmo jeito. Inclusive, essa fórmula do trapézio ela é um pouco até mais rápida que a do retângulo. Porque se vocês pararem para pensar, aqui o retângulo estaria passando ou estaria muito abaixo. A do trapézio ela aproxima pela diagonal. Então ela chegaria mais próximo em menos cortes, né, vamos dizer assim. Então, essas três observações cobrem bem pequenos detalhes do que a gente quer. Então, vamos fazer exatamente o que eu falei ali. Vamos calcular a área dessa região. Tá bom? Como a pergunta, como eu falei, a pergunta diz para calcular a área da região abaixo do gráfico. Ó, pessoal, me dá 2 segundos aqui que eu estou percebendo que a internet está fraquejando um pouco. Vou só reajustar aqui a internet, só um instante, tá? Então, com essa divisãozinha que a gente fez aqui, essa área aqui abaixo do gráfico eu vou chamar de área G, que é a área de gráfico. Ela pode ser pensada como sendo a área do triângulo mais a área do retângulo. Tá? O retângulo rosa aqui e o triângulo verde. Qual que é os valores dessa área? Bom, a área do triângulo é base vezes altura
dividido por 2. A gente olha lá nas marcaçõezinhas aqui, a base desse triângulo é 2, ele tem altura 2, e eu vou dividir por 2. Mais a área do retângulo é 1 de lado, vezes 5 de base. Então a gente vai ter 2 mais 5, que dá 7. Ok? Não tem muita complicação aí, porque as figuras são todas bem divididas e tal. Isso pode acabar sendo uma pegadinha, por isso que eu estou alertando para vocês sempre prestarem atenção nisso. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão utilizar tanto integral que às vezes a figura ela é dada desse jeito e você vai pensar com a integral e vai tentar calcular várias coisas que a gente ainda vai aprender. Já teve cursos que eu dei desses de integral que vários alunos acharam as equações de cada pedacinho desse gráfico aqui. Então, a aluna achou o gráfico desses trechos azuis, né? Primeiro aqui, no segundo, no outro que é horizontal. Um outro aluno pensou nesse gráfico de triângulo como sendo a função módulo, numa outra que é constante e tal, certo? Isso vai funcionar? Vai! Mas vocês perceberam aqui que se eu pensar como áreas de figuras pequenininhas assim, ela sai muito mais rápido, certo? Então sempre se atenham a isso, se atentem a isso de que se a figura está toda descrita por figuras que você conhece, a área abaixo do gráfico vai ser calculada diretamente, certo? Por meio de figura. Aqui a gente tem uma outra situação parecida. Eu tenho uma figura curva e uma figura reta. A gente tem uma forma de calcular uma área de um semicírculo. Isso aqui é um semicírculo nesse primeiro pedaço e esse outro pedaço é só uma figura reta. Então eu posso pensar nesse gráfico aqui como sendo um semicírculo e um retângulo. Tá? Esse retângulo aqui teria 4 na base e 2 ali na altura. Enquanto que esse semicírculo aqui, como a gente para o semicírculo precisa do raio, tem raio 1. Então a área total, né, a área do gráfico, pode ser pensada como sendo a área do semicírculo mais a área do retângulo. Tá bom? Então, qual vai ser os valores aqui, né? Como esse semicírculo ele tem raio 1, e a fórmula é πr ao quadrado de um círculo, aqui é só metade, então é πr ao quadrado sobre 2, mais a área do retângulo, que vai ser 2 vezes 4. Então vai ficar π sobre 2 mais 8. Tá? Novamente, aqui já é uma figura um pouquinho diferente, por ser curvada, mas eu consigo novamente pensar em dois pedaços de figura que eu sei como calcular. Certo? Então, tanto essa daqui como essa daqui, ambas poderiam ser calculadas via os processos de retângulo da soma de rima. Mas, como eu conheço as figuras e a questão só pede a área abaixo do gráfico, tá tudo certo. Tá? Vários gráficos podem ser pensados dessa forma. Inclusive, esse gráfico que a gente viu aqui, ó,
né, do semicírculo, ele tem a fórmula dele pronta já do πr ao quadrado sobre 2, né? Mas o método do Riemann não está preocupado se já existe a área daquilo. A ideia do Riemann é pensar em métodos para figuras quaisquer, como aqui, né, aqui embaixo. Esse é o nosso objetivo, é pensar sobre coisas quaisquer. Então a gente pode sim utilizar áreas que a gente já conhece, mas para desenvolver o método é interessante que a gente pense em mais coisas. Oi. Alguém falou? Não? Vamos continuar. Então, vamos pensar aqui uma questão sobre a soma de Riemann, onde ele pede para determinar a soma de Riemann com 4 retângulos, certo? Dessa função aqui, no intervalo de menos 2 a 2. Perceba que nas outras duas eu tinha uma figura bem desenhada, já estava tudo lá. Aqui eu não estou dando nenhum desenho, mas a soma de Riemann já pode ser utilizada. Porque qual era a ideia do Riemann, que a gente viu? Era construir os retângulos utilizando a função. A base era a divisão do intervalo do domínio e a altura é a imagem das funções. Desculpa, é a imagem dos pontos pela função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu quero 4 retângulos. Então, eu vou pensar como é que eu vou dividir de menos 2 até 2 em 4 pedaços para formar o retângulo. A divisão mais fácil aqui para a gente seria cada pedaço de 1, né? Um tamanho 1. Então, aqui eu já tenho as bases dos retângulos. A base de cada retângulo mede 1. Beleza. A outra coisa que eu preciso dos retângulos são as alturas. Entra outra situação aqui, que eu falei para vocês, que é a escolha de quem que vocês querem que seja a altura do retângulo. Pode ser o ponto daqui, pode ser o ponto daqui, ou pode ser um ponto no meio. Tá? Para esse caso aqui, a gente vai escolher os pontos à direita. O que significa pontos à direita? Você vai pegar a sua divisãozinha aqui do seu retângulo, quer dizer, as bases do retângulo com a divisão do intervalo, e você vai escolher quais são os pontos que você quer para serem as alturas. Então, eu vou escolher esse aqui e esse aqui. Você poderia escolher esses outros dois também, tá? Não tem problema não. É só porque se vocês repararem, para menos 2 e 2, aqui vai dar 0. Então não vai fazer diferença para a conta, tá bom? E aí a gente vai montar os retângulos. São 4 retângulos, então a gente tem o retângulo 1. Ele vai ter a base que vai de menos 2 até menos 1, então é base. E a altura dele vai ser a função em menos 1. O retângulo 2 vai ter a mesma medida de base e a altura, a imagem do 0. O retângulo 3, mesma medida de base e a altura é 1. Certo? Como que ficaria isso aqui se a gente estivesse desenhando, né? Ficaria uma coisa assim, ó. Dá para utilizar essas imagens que a gente tem aqui. Aqui, ó. Tanto essa parte aqui, como essa daqui, está utilizando isso. Ó. São 4 divisões. E a gente está pegando sempre
esse ponto aqui, ó, determina uma altura, o 0 determina outra altura, o 1 determina a altura do segundo retângulo e essa do meio determina a altura do terceiro retângulo. Certo? Então ficaria uma figura parecida com essa daí. Mas a ideia é não precisar de figura. Tá? Estou só visualizando para ficar um pouco mais claro. Mas a ideia é não precisar de figura. E o último retângulo ali, base 1, medida que é f de 0. E aqui é f de 1, porque a gente está tomando a parte dos pontos mais altos. Mas, novamente, essa escolha ela é de acordo com o que você quer aproximar. Tá? Se você fizer essa mesma conta, e é o que eu indico fazer, vocês façam como exercício, utilizando os outros aqui, utilizar o menos 2 e o menos 1, o 0 e o 1, ao invés desses 3 do meio que eu escolhi. Ou pegar o ponto médio aqui de cada um, né? E montar os retângulos também. Vai ter até mais retângulos se você fizer isso. E aí tudo que você precisa fazer, então, é calcular 1 vezes essa imagem do menos 1, vai ficar a raiz 4 menos 1, vai ser 3. 0 vai ser 2, que vai ficar a raiz de 4. 0 novamente vai ser 2. E raiz de 1 é a mesma coisa que a de menos 1 ali. Também vai ser 3. Então, a soma de Riemann, nesse caso aqui, soma de Riemann para 4 retângulos, ela vai ser 4 mais 2 raiz de 3. Vou somar os retângulos aqui. A gente vai fazer com muito retângulo? Não. Eu indico vocês fazerem com, sei lá, no máximo... A não ser que vocês tenham uma calculadora próxima para ficar fazendo conta, porque dá bastante conta, usa no máximo 10. Tá? Depender do intervalo também, lembra disso. Esse intervalo aqui a gente fez a divisão para 4 retângulos, ficou a base 1. Mas se a gente tivesse feito para mais retângulos, sei lá, para 8 retângulos aqui, as bases iam ficar com metade desses tamanhozinhos que a gente está fazendo aqui. Certo? Então, o que vai ficar aqui? Alturas à direita. Exercício. Fazer essa mesma conta aí. Com alturas à esquerda. E ponto médio. O que é a do ponto médio que eu falei? Entre cada intervalo, em vez de você tomar o menos 2 aqui ou o menos 1, você pega a metade aqui. Esse ponto vai ser a altura. Então, no lugar de f de menos 1 aqui, vai ser f de menos 1,5. Ok? São contas que vocês vão ter que fazer em algum momento. Ou pelo menos 2 ou 3 vezes. Porque vai ter bastante coisa, tá? No entanto, novamente, a gente é da matemática. Se tem uma coisa que matemático é preguiçoso. Então, só que é um preguiçoso produtivo. Quando a coisa começa a ficar muito numérica, a gente tende a querer sair disso e trabalhar com uma coisa mais matemática. Matemática é sobre métodos de pensamento, né? Não é sobre ficar fazendo conta. Não é sobre ser uma calculadora, é sobre desenvolver pensamento matemático. O Riemann fez ali aquele processo dele dos retângulos, tem muita conta, mas a ideia é um pensamento matemático muito bom. Então, os outros matemáticos começaram a pensar sobre
formas da gente fugir um pouco desse monte de conta, porque ele recai no mesmo problema que a gente tinha falado no começo. Eu estou só aproximando, eu estou só aproximando, eu estou só aproximando. E a gente quer obter uma coisa mais exata e que não seja tanta conta assim. Entra, então, uma ferramenta que a gente viu no primeiro momento desse curso, no semestre passado, que foi a ideia de derivada. Então, o que os matemáticos começaram a pensar foi o seguinte, tá, em vez de eu pensar na área como um número, vamos pensar numa área como função, porque função a gente sabe manipular. Então, como é que eu penso isso? Pega o gráfico que a gente tem aqui e pega a área que vai de A até X. Essa área chama de A de X. O que isso significa? Significa que se eu puxar esse X para cá, essa área diminui. Se eu puxar o X para lá, a área aumenta. Tá? É só isso. É só uma função que depende do finalzinho aqui. E eles pensaram, se a gente mexer só um pouquinho, ó, eu estou em X, eu vou variar só X mais H, só um pouquinho para a direita. O que a gente consegue dizer dessa variação? Perceba, o que a gente está querendo? A gente está querendo estudar como é que a função área se comporta. É isso que os matemáticos fazem. Eles pegam a função, alteram um pouquinho a função e vê o que acontece. Mexe ali no X e vê o que acontece com o A de X. Então, eles mexeram um pouquinho na área, apareceu esse pedacinho de área aqui, e eles pensaram assim, se isso ali for muito pequenininho, dá para aproximar por um retângulo. Esse retângulo amarelo aqui. Então, a gente tinha um pedacinho de área que podia ser aproximado por um retângulo, mas como a gente sabe a função área aqui, a gente consegue dizer qual é essa medida dessa área. Essa área é a medida toda menos o pedaço de A até X. Né? Sobra só esse pedaço aqui. Então, a gente tem duas representações para isso. A gente tem o valor dela, A de X mais H menos A de X, e a aproximação, que é esse retângulo. Quem que é esse retângulo? A base é H, porque é a diferença aqui, ó. E quem é a altura? É dado por essa imagem do X. Então, o retângulo que aproxima é base H vezes a altura f de x. Aqui. E a área real? A área real é a área toda, A de x mais H, menos esse pedacinho aqui, que é A de x. Entra, então, a ideia do Riemann. Se esse retângulo for pequenininho, 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 ou seja, se a gente for diminuindo o tamanho do H, essa parte laranja aqui é aproximada por essa parte amarela. Se vocês estiverem reparando, isso é uma coisa que a gente mexeu bastante no cálculo 1. Isso daqui, passando esse H dividindo, vira isso daqui. Ou seja, esse quociente é aproximado por esse f de x. Se a gente fizer o H diminuir cada vez mais, que é o que a gente viu de limite, ou seja, se fizer o H ir para zero, esse negócio inteiro vai ser igual ao f de x. Ou seja, a variação que a função sofre na área é exatamente o valor da função do gráfico, que é o que a gente escreve aqui no finalzinho. Tá? Esse quociente aqui é exatamente a derivada que a gente estudou. Então, a derivada da função que dá a área é exatamente a função do gráfico. Então, aqui muda completamente a abordagem que a gente estava tendo antes. Deixa de ser uma coisa numérica e passa a ser uma coisa funcional. Eu não preciso mais agora, lembra da preguiça? Eu não preciso mais saber qual é o valor da área. Eu tenho uma função que me dá a área. E o que eu preciso saber dessa função? É que a derivada dela é exatamente a função do gráfico. Certo? Eu coloquei aqui em resumo. A de x calcula a área abaixo do gráfico. E a derivada de A de x é exatamente a função do gráfico. Isso aqui é absurdo, tá? É uma conclusão completamente impensável
para os caras que estavam pensando em áreas de gráfico cortando em pedacinhos pequenos. O Riemann nem pensou que podia ter uma coisa desse tipo quando ele falou nas somas, tá? Mas essas ideias aqui são todas do Riemann. Se a derivada da área é a função, isso aqui tem um nome. Significa que a área é a antiderivada da função. Certo? Você tem uma função e deriva, você tem uma derivada. Se você tem a derivada e acha a função, você tem uma antiderivada, é o processo contrário. Então, o que esse processo todinho dos matemáticos preguiçosos significa é que se a área pode ser descrita por uma função, essa função é a antiderivada do gráfico. Guarda essa informação, porque essa é a informação que simplesmente vai resolver tudo. Como que essas coisas se relacionam? No cálculo 1, tudo que a gente estudou foi para que no momento que tivesse uma função, a gente achasse a derivada. O que o cálculo 2 está dizendo para a gente é que o processo que a gente vai estudar agora, ele é o contrário. A gente vai ter derivadas e vai tentar achar quais são as funções que têm essas derivadas. Então, o cálculo 1 era sobre achar derivadas e o cálculo 2 é sobre achar antiderivadas. Tá certo? A gente viu isso no finalzinho do curso lá. Coloquei lá na prova para vocês verem. E é por isso que eu sei que vocês tiveram acesso a material fazendo aquela prova. Tá? É nessas horas que vocês são pegos. Porque tinha gente usando integral naquela prova. E vocês não tinham visto integrais ainda. Então ficava muito óbvio que vocês estavam fazendo a prova com acesso a alguma coisa. Que até o sinal de integral vocês usaram na prova. Como é que vocês sabiam o sinal de integral e regras de integral se vocês não tinham visto integral ainda? Certo? Para estudar antiderivada não precisava de integral. E integral é um passo depois. Vocês poderiam achar antiderivada só usando derivada. Mas, de alguma forma, todo mundo praticamente usou integral lá todo mundo não, uma boa parcela. Mas teve gente que conseguiu entender a antiderivada. Mas, né, voltando para cá. No primeiro curso, a gente viu várias derivadas. Isso vai facilitar para a gente bastante, porque vocês não vão ter que tentar descobrir antiderivadas. Se a derivada vai numa direção, a antiderivada é só voltando. Então, vocês já vão ter várias antiderivadas dadas para vocês da primeira parte do curso. Então, a gente viu que, por exemplo, a derivada do seno era o cosseno. Né? A derivada do E de x era o próprio E de x. A derivada de uma constante C é zero. Então, é só eu pensar o contrário. Quem é a antiderivada do cosseno? É o seno. Quem é a antiderivada do zero? É uma constante. Quem é a antiderivada do 1 sobre x? É o ln. Tá? Então, a partir daquela tabela que vocês tinham, vocês já conseguem determinar algumas antiderivadas. Basta pensar em quem é a função que eu derivo e chego nela. Tá? A pergunta é sempre essa. Eu quero saber quem é a antiderivada. Então, eu olho para a derivada. Simples assim. Coisas importantes aqui que vocês têm que saber é que a antiderivada, achar a antiderivada não é achar a área. Certo? Lembra que a área é um número. A antiderivada ela é uma função. Ela vai auxiliar você a calcular o número, para você não precisar dos retângulos e tal. Mas ela em si não é o valor da área. E uma coisa que a gente vai utilizar o tempo todo no curso é que se você estiver falando da antiderivada da f minúsculo, a gente vai escrever ela como f maiúsculo. Ok? Então, se for uma antiderivada de g minúsculo, é só a gente escrever um g maiúsculo, que já vai denotar que isso é a antiderivada. Então, qual que é o processo em geral, né? Ao pensar na derivada, ó, que nem é o caso aqui, utilizando aquela tabelinha que a gente acabou de ver, ó, a derivada do seno é o cosseno. Então, a antiderivada do cosseno é exatamente a função que fica aqui dentro.
Então, toda vez que você estiver pensando em quem seria uma determinada antiderivada, pensa se você não sabe quem é a derivada. Porque a partir da derivada é só você voltar e olhar quem foi que você derivou. Quem que eu derivo que dá f? É a antiderivada. Vai ser sempre isso. Tá? Então eu quero saber quem é a antiderivada dessa. 3x ao quadrado. Ah, eu sei que se eu derivar x ao cubo, dá 3x ao quadrado. Então x ao cubo é a antiderivada. É sempre o processo inverso. Então toda vez que você tem x ao quadrado, você precisa pensar quem seria a antiderivada do x ao quadrado. Aí você vai perguntar quem que você deriva que dá x ao quadrado. Algumas vão ser mais diretas, né? Algumas vocês vão ter tabelas, algumas vocês vão conseguir construir sozinhos, porque vocês vão olhar, mexem uma continha ou outra, ah, essa daqui se eu derivar já dá certo. Mas outras nem tanto. Essas outras nem tanto é o que vocês vão ver ao longo do curso, que são os métodos de integração. São processos que a gente vai aprender para achar antiderivadas e, a partir delas, a gente construir as funções que a gente precisa para calcular áreas. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente quer é a área abaixo do gráfico. Esse gráfico aqui pode ser qualquer função, certo? Dada determinadas condições que a gente vai ver, mas ele pode ser qualquer função. E aí a pergunta vai ser quem é a antiderivada dessa função. Algumas, como eu falei, vocês já têm a tabelinha, né? Da derivada, vai ajudar bastante. Algumas dá para construir, mas algumas não são tão diretas e a gente vai precisar de forma. Uma delas, é esse caso final aqui, por exemplo, são as potências de x. Elas têm uma formulazinha direta. Como vocês podem perceber aqui, ó, eu estou chamando de proposição. Tá? Esse curso em particular, eu já quero colocar mais termos matemáticos da linguagem para vocês. Tá bom? Então vocês vão ver que já vão ter prova, já vão ter demonstrações. Eu já vou começar a utilizar prova, proposição, teorema, lema, corolário. Tá? São termos que aparecem o tempo todo e nem sempre os cursos iniciais colocam, mas eu já vou começar a iniciar esse letramento, vamos dizer assim, matemático com vocês, para vocês já irem se acostumando. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é a antiderivada de potências de x, x elevado a n. Ou seja, x ao quadrado, x ao cubo, x à quinta, x à décima. Né? Como que eu acho? A minha proposição, ou seja, a minha afirmação é: se a função é x elevado a n, a antiderivada dela é esse jeito aqui. Ó. Você soma 1 em cima e divide por ele, por n mais 1. Essa é só a regra de potência que vocês vão precisar decorar. Lembra que a derivada a gente fazia, descia multiplicando, subtraía 1. Aqui é o processo inverso. Soma 1 e passa dividindo. Né? Então, a derivada, desce multiplicando, subtrai 1 na potência. A antiderivada, soma 1 na potência e passa dividindo. É o processo contrário. Tá? Como é que a gente mostra que isso aqui é verdade, que essa proposição é verdadeira? Bom, para ser antiderivada, eu derivo ela e eu tenho que dar a f. Ou seja, para provar que a proposição é verdadeira, eu tenho que verificar que f', f grande linha, é igual a f pequena. Então, vamos fazer isso. A derivada da f grande é a derivada disso daqui, né? A derivada eu sei calcular, ó, a potência desce multiplicando, subtrai 1 daqui, e aí eu corto esse n mais 1 com o n mais 1 e sobra exatamente a função. Ou seja, a derivada dessa daqui é igual a essa daqui. Então, essa é uma antiderivada dessa. Então, provou que a proposição é verdadeira. Uma coisa que vocês podem ter notado em livros, não sei como é que vocês estão olhando livros por aí,
Mas, basicamente, todo o resultado matemático, depois que ele é provado, aparece esse símbolozinho aqui no final. Tá? Esse símbolozinho aqui é de que a demonstração acabou. A prova vai até aqui e que ela foi feita. Tá? Isso é outra coisinha também que vocês vão ver bastante em materiais. Então, vamos aplicar, né, essa proposição. Eu tenho a função x à quinta, eu tenho a função x ao quadrado e eu quero a antiderivada. Quem que é a antiderivada? Bom, eu pego x à quinta, somo 1 na potência e divido pelo resultado. Ou seja, quando eu somar 1 aqui vai ficar x à sexta e eu divido por 6. E x ao quadrado? Somo 1 na potência, vai dar x ao cubo, divido pelo resultado. Só isso. Tá? Então, antiderivada de potência, do mesmo jeito da derivada, tem uma formulazinha direta para você fazer. O que eu indico para hoje, depois da aula? Pegue todas as potências que você conseguir pensar de x e ache as antiderivadas dela. Tá bom? Já vai internalizando a conta. Então, para que a gente quer as antiderivadas? As antiderivadas vão formar o objeto de estudo do curso. Olha que beleza. A gente precisou de 8 páginas para finalmente chegar no objeto que a gente vai estudar. Por quê? Era preciso entender o que esse objeto faz, como que a gente chega no ferramental desse objeto e como que a gente usa a derivada para esse objeto. Tá bom? Como que a gente chega nisso? Vocês viram que eu falei aqui que a antiderivada aqui, ó, tinha uma regrinha, a gente tinha uma tabela. Então vamos pegar como exemplo aqui a do cosseno. Quem que é a antiderivada? É a função que eu derivo que dá o cosseno. Quem é? Bom, pela tabela é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. Tá, então o seno é a antiderivada do cosseno. Mas se eu derivar o seno mais 5, isso também dá o cosseno. Porque isso aqui vai ser a derivada do seno mais a derivada do 5. A derivada do 5 é 0, porque ela é constante. Então dá o cosseno. Mais do que isso, seno menos 17, a derivada também dá o cosseno. Então, se a antiderivada é o que eu derivo e dá o cosseno, tem várias delas. Se eu pegar o seno e botar qualquer número aqui constante, a derivada vai dar o cosseno. Então, a antiderivada, ela não é única. Eu tenho uma base, mas eu tenho uma família de antiderivadas. Como que eu determino elas? É só eu somar uma constante. Eu pego a que eu já conheço, somo uma constante e eu obtenho todas as antiderivadas daquela função. Então, eu já sei que a antiderivada base do cosseno é o seno. Então, se eu somar o seno com uma constante, eu tenho todas as antiderivadas do cosseno. Então, na verdade, a antiderivada do cosseno é seno de x mais uma constante c. Isso determina todas elas, certo? Eu coloquei um exemplo aqui. Eu tenho x à oitava, que eu acabei de mostrar para vocês como é que acha, e eu tenho seno de x. A proposição 1 me permite achar quem é a antiderivada do x à oitava. Soma 1 na potência, fica x à nona, e divido por esse valor. Ok. E a antiderivada do seno? É a função que eu derivo que dá o seno. Tem que ser menos cosseno. Lembra? Se eu derivar isso daqui, ó, vai dar menos seno, que é exatamente isso daqui. É muita coisa. Eu estou falando várias coisas acumuladas, mas não é difícil. Vocês só precisam reescutar isso que eu vou falando, anotar com as próprias palavras de vocês e fazerem exercício, fazerem exemplos. Vocês estão vendo o tanto de detalhezinho que eu estou acumulando aqui. É praticar
muito. É só assim que vai pegando o ritmo nessa parte do assunto, tá? Então, eu já consigo duas antiderivadas base. Então, como é que eu obtenho as outras agora? É só eu somar as constantes. Então, quem são todas as antiderivadas de x ao oitavo? X a nona sobre 9, mais uma constante. Todas as antiderivadas do seno. Antiderivada base, mais a constante. Ah, Eliane, mas tu disse que aqui a constante era C, aqui é C1 e C2. Vocês vão ver muito que a gente vai utilizando isso. Para cada função, para não ficar repetindo, C, 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 para não parecer que é a mesma constante, a gente vai numerando. Chama de C1, chama de C2, tá? Isso aqui podia ser outra letra. Mas o padrão, geralmente, no cálculo é a gente ficar utilizando constantes assim. Mas isso aqui é uma constante. Evita colocar a mesma constante para você não se confundir, achar que aqui é 1 e aqui vai ser 1 também. Tá? Então é bom dar nomes diferentes. Com isso, a gente tem todas as famílias da antiderivada e isso, finalmente, é o que a gente chama de integral. Tá bom? Mais especificamente, integral indefinida. O que é a integral? A integral de uma função é a família das antiderivadas. Ela é a forma final das antiderivadas de uma função. Então, você tem integrais que são só a antiderivada base, mas se você for somando várias constantes diferentes, você vai ter várias antiderivadas, e a forma da gente escrever essas antiderivadas todas é por meio desse símbolo de integral. Tá? Esse símbolo aqui, curvadinho desse jeito, não parece, mas ele é um S, tá bom? Ele é um S distorcido, e isso daqui acontece porque mais na frente a gente... Lembra que eu falei para vocês que a ideia da integral era calcular a área, o cálculo de área era soma de retângulos, as antiderivadas ajudavam a calcular essa soma, a integral, ela é as antiderivadas. Então, ela é o que ajuda a calcular aquela soma. Então, esse símbolozinho vem da primeira ideia de um S de soma na ideia do Riemann. Só que o Riemann foi, à medida que ele ia escrevendo, esse símbolo ia mudando, ele ia distorcendo, e o símbolo que a gente tem hoje no finalzinho é esse Szinho mais distorcido, que é quando a gente for calcular valores mesmo, vocês vão entender por que ele é compridinho assim, tá? Mas isso é resquício do S de soma do Riemann. Então, isso é integral. A ferramenta que vai ajudar a gente a calcular a área de áreas, regiões, né, na verdade, é melhor dizendo, a área de regiões vão ser calculadas por meio da integral. E a integral é essa família de antiderivados. Tá? Então, trazer para vocês aí, essa que é o objeto tão famoso do cálculo, que é a integral. Vocês podem perceber que apareceu um negocinho aqui, né? Então, se a integral é uma soma, esse símbolozinho é um S de soma, e f de x é a função que eu estou trabalhando aqui, o que é esse dx aqui? Isso daqui vai ficar mais claro para frente, mas esse dx, ele diz a você qual é a variável que você está trabalhando. Certo? Para a gente aqui, raramente você vai ter uma variável aqui que não seja referente ao d que está aqui. Então, se a função é de x, vai ser um dx. Se a função é de t, aqui vai ser dt. Se a função é de h, aqui vai ser dh. Tá bom? Mas esse negocinho aqui vai fazer diferença tanto para o cálculo, o valor mesmo, o número, quanto para as outras disciplinas que vocês vão ter mais na frente. Aqui a gente está trabalhando com uma variável só. No cálculo 3 e no cálculo 4, vocês vão ter várias variáveis. Então, vai ser x, y, z, w. Né? Então, para cada variável daquela, quando vocês estiverem estudando a integral multivariável, vocês vão precisar saber qual é a variável que está sendo trabalhada. Tá? Então, para a gente aqui,
está sinalizando que a variável da integral é x, e a gente lê isso aqui como sendo a integral de f de x dx. Tá? Esse é o nome que a gente vai usar. Essa é a notação que a gente vai utilizar. Então, vamos tentar achar, a partir daquele exemplo que a gente fez aqui, ó, quem são as integrais indefinidas das funções x elevado a 8 e o seno de x. Bom, eu já mostrei para vocês quais são as famílias da x elevado a 8, né? X a nona sobre 9 mais C1. Então, colocando na anotação, isso daqui, que a gente deixou sem simbologia, ó, é a integral indefinida da x elevado a 8. Do mesmo jeito, a integral indefinida da seno de x dx é menos cosseno de x C2. Aqui vocês já vão ter informações pesquisadas na internet, tá? Soma de rima é um pouquinho mais chato de achar, porque não é uma coisa que o pessoal gosta de calcular muito. Então vocês vão achar algumas pessoas fazendo contas de soma de rima, e eu quero que vocês achem, porque eu vou cobrar isso. Mas vocês vão ver que o livro faz algumas lá, pede como exercício também. O pessoal na internet não gosta muito de calcular, não. Mas a integral indefinida, sim. Porque a integral indefinida, ela só depende da antiderivada. Então, se você tem a antiderivada, você tem a integral indefinida. Vai só somar a constante. Até aqui tudo ok? Bastante informação, né? Como que a gente manipula esse tipo de coisa, né? A gente manipula ela por meio das antiderivadas. Lembra que a integral indefinida nada mais é do que a forma geral das antiderivadas. Então, eu só preciso pensar sobre antiderivadas. Isso me permite criar algumas operações já diretas. Tá bom? Como que eu faço isso, né? A minha proposição 2 aqui, ó. Eu tenho duas funções que já têm as antiderivadas, f e g. Então, a minha proposição está dizendo que eu posso, por exemplo, fazer somas com as integrais indefinidas. Ou multiplicar por um número e ainda continuar tendo a integral indefinida calculável, vamos dizer assim. Tá? Isso aqui não é difícil de mostrar, porque que isso aqui é verdade. É só vocês pensarem o seguinte. Essa integral primeira aqui, eu sei mais ou menos quem é. Essa integral aqui, eu sei mais ou menos quem é. Então, se eu tenho uma soma de funções que possuem antiderivadas, quem que é essa integral indefinida da f? É a antiderivada da f mais uma constante. Mais ou menos aqui do meio. Quem que é a integral indefinida da g? É a antiderivada da g mais uma constante referente para ela. Se eu juntar isso tudo aqui, C3. Quem quer C3, Ilian? É quando eu somo C1 mais C2. Né? C1 é constante, C2 é constante. Se eu juntar os dois, vai virar uma outra constante lá. C3, não interessa quem é. Só é uma constante. Então, se eu sei quem são as antiderivadas de duas funções f e g, eu sei quem é a antiderivada da soma delas. Ó. Certo? Então, é uma operação tranquila. Duas funções, a integral da soma delas é a soma das antiderivadas com a constante. Mesma coisa sai daqui. Mas isso aqui vai ser k vezes quem é a integral indefinida? É a antiderivada da f mais uma constante. Isso aqui vai ser kf mais kc1.
K é constante, C1 é constante, eu posso chamar isso aí de uma constante qualquer. Então, K mais, sei lá, C4, né? Já que eu chamei de C3 ali. Então, se eu tenho uma função multiplicada por alguma coisa, e eu sei quem é a antiderivada da função, basta eu multiplicar a antiderivada pela mesma coisa e eu tenho a integral indefinida. Então, são operações mais básicas, mas que me permite utilizar diretamente a antiderivada delas. Tá? Então, a integral da soma de duas funções é a soma das antiderivadas. E a integral de um número vezes uma função é o número vezes a antiderivada. Tá? Percebam que eu não coloquei produto aqui. Eu falei exclusivamente de soma, subtração e uma multiplicação por um número, né? A gente chama isso de multiplicação por escalar. Isso é porque integral indefinida não se comporta tão bonitinha assim com produtos de funções. Tem que pensar melhor sobre o que fazer com eles, certo? No entanto, se vocês lembrarem bem, toda vez que você tem soma e multiplicação por número, você tem combinações. Sempre, sempre, sempre na matemática, que você consegue trabalhar com soma e subtração de funções ou uma multiplicação por um número, automaticamente você abarcou várias funções. Porque você, a partir desse momento, consegue combinar funções. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Ó. Olha o tamanho desse negócio. Você tem a integral de 2x à quinta mais cosseno menos 3 secante quadrado mais e de x mais 3. Enorme. Tudo isso aqui nada mais é do que somas, subtrações e multiplicação por número. Ó. 3, 2. Ok? Então, basta que a gente use a proposição acima. Primeira coisa que a proposição acima diz é que soma e subtração, tá aqui, ó, pode ser quebrada em soma e subtração. Então, eu tenho uma soma gigante aqui, eu só separo cada termo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, 2x à quinta, cosseno, secante quadrado, é de x, e vezes 3 ali. Agora, a segunda coisa, vou pegar tudo que está multiplicado por número, ó, o 2 está multiplicado por um número aqui, o x à quinta, o secante ao quadrado está multiplicando aqui por 3, e o 3 aqui é um número multiplicado por 1, né? Que é isso daqui. Muito bem. Então, apliquei a proposição na primeira linha, a primeira afirmação. E na segunda linha, eu apliquei a segunda afirmação. Bom, agora eu tenho só integral de funções, com as suas multiplicações ali, mas todas são integrais de funções. Todas essas funções, a gente sabe quem são as antiderivadas. Porque x à quinta tem uma regra, cosseno, secante e e de x e 1 tem na tabela. Aquela tabelinha aqui, ó. Ó, cosseno, eu sei quem é a antiderivada. E de x, eu sei quem é a antiderivada. 1, eu sei quem é a antiderivada. E secante ao quadrado, eu sei quem é a antiderivada. Então, a gente pode utilizar isso para calcular direto. Não se assustem com eu estar colocando direto aqui, é só por questão de ritmo de aula, mas vocês vão se acostumar. Do mesmo jeito que vocês acostumaram com a derivada, ficar calculando a derivada com a tabela, vocês também se acostumam com a integral, que é só o passo voltando. Né? Então, duas vezes essa integral aqui é... Bom, a integral de x à quinta é soma 1 e divide por um número. A integral do cosseno, a gente calculou lá atrás. Seno. Menos 3 vezes. A integral da secante é a tangente. Está lá na tabelinha. A integral da exponencial, assim como na derivada, a exponencial é uma função especial que ela é excelente. Porque a derivada dela é ela e a integral dela é ela. Então está aqui a e de x. E a integral do 1 é a função que eu derivo da 1. É o próprio x. Quantas integrais eu calculei? 1, 2, 3, 4, 5.
Todas estão aqui e as constantes de cada uma, 2, 3, 4, 5. Ok? O que eu vou fazer? O que eu fiz aqui, ó. Vou somar todas essas constantes, transformar numa constante só. E eu chamei de C. Então, quem que é a integral desse negócio inteiro? É a integral de cada uma, mais uma constante. Guilherme, se eu quisesse ter feito as integrais sem essas constantes aqui, e só no final eu botasse uma constante lá no final, poderia? Sim, poderia. Porque essa constante no final é só a escrita que a gente dá para dizer que essa é a antiderivada geral. É a integral indefinida daquilo dali. Tá? Então, vocês podem sim calcular as integrais separadas, sem as constantes, somar todo mundo e no final você colocar a constante. Certo? Eu vou entender que você está fazendo isso. Quando que o uso dessas constantes é necessário? Porque pelo que eu estou fazendo aí, eu estou só colocando as constantes, não está fazendo diferença nenhuma. Faz diferença quando você precisa definir qual antiderivada você quer. A gente calculou aqui, deixa eu voltar aqui no exemplo que eu dei, ó. A antiderivada do cosseno é o seno de x mais 5, mas também é o seno de x menos 17. Com problemas numéricos, esse valor pode fazer diferença. Certo? Para uma determinada antiderivada dá um valor, para uma determinada antiderivada dá outro valor. Ah, eu preciso calcular uma antiderivada e eu quero a mais simples possível. Aí você pode escolher uma antiderivada que te auxilie. Mas para a integral indefinida, a necessidade de colocar essa constante, ela é desnecessária. Deu para entender a integral indefinida? Ela é simplesmente o que a gente já vinha fazendo com a antiderivada, só que tendo esse cuidado de colocar essa constante no final e se utilizando sempre de tabelas e a proposiçãozinha que a gente viu da potência. Hoje eu quero encerrar, então, com a comparação das duas coisas que a gente viu até agora, para a gente não fugir do objetivo. Né? O que a gente tinha? Um problema que era achar a área abaixo do gráfico. A soma de Riemann deu uma ideia. Aproxima o valor utilizando áreas pequenininhas de retângulo. Vem a integral de indefinida e diz assim, eu tenho como achar uma função que te ajuda. Mas ele não disse como é que essa função calcula. Ó. Preste atenção. Essa integral termina com um monte de x. Ó. Seno, tangente, exponencial, 3x. Não tem um número aqui. Ela é uma função que auxilia. Mas auxilia como? Como que eu saio da função e chego num número que é dado, por exemplo, pela soma de Riemann? Eu tenho esse gráfico aqui, ó. A soma de Riemann me manda separar em vários retângulos e somar esses retângulos, ó, que eu fiz com 50 retângulos. Entre 2 e 6, eu cortei em 50 retângulos. Imagina fazer aquela conta na mão que a gente fez com 50 retângulos. E escrevi aqui. Essa soma de 50 retângulos seria isso aqui, ó. A soma de Riemann entre 2 e 6 para 50 retângulos. Eu peguei a primeira altura, vezes a base, ou seja, eu dividi esse pedaço aqui de 4 quadrados em 50 pedaços, cada pedaço 0,08, e eu vou ter que fazer f de cada número desse, multiplicado por 0,8 e somar até o final. Esse é o processo da soma de Riemann para 50 retângulos. Ele é mais do que exaustivo. Né? Ele é torturante. Mas ele chega num valor. Então, de modo geral, olha o que o Riemann está fazendo. Ele está pegando um intervalo de A até B, ele separa esse intervalo num determinado tamanho, né? Para a gente aqui deu 0,08, mas eu vou chamar de ΔX, só para vocês lembrarem bem. ΔX é o tamanho da base do retângulo.
e eu vou dividir em, sei lá, N retângulos, uma quantidade de retângulos. Vou pegar o f do primeiro, que nem aqui, multiplicar pela base, o outro próximo, altura vezes base, altura vezes base, altura vezes base, até o final. É isso que o Riemann está fazendo. O que vai me dar melhor aproximação com a soma de Riemann? A maior quantidade de retângulo. O que significa mais retângulo? Mais subdivisão do intervalo. O que significa mais subdivisão do intervalo? O tamanho das bases são finas. Ou seja, ΔX é cada vez menor. É isso que o Riemann estava falando de modo geral. As bases vão ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Se a gente traduzir isso para a soma de Riemann, ó, esse somatório aqui, ó, é aquela soma de Riemann, soma dos retângulos. Ó a área do retângulo, ó, altura vezes base. Aí eu vou somar todas as alturas vezes base. E depois eu vou fazer cada base tender a zero. Isso daqui vira isso daqui. Agora compara isso com o que a gente estava mexendo até agora. A diferença da integral indefinida para essa simbologia é esse A e esse B. Essa integral se chama integral de Riemann. Por quê? Porque ela é a integral obtida a partir da soma de Riemann. Como? Eu pego a soma de Riemann, separo a imagem inteira em pedaços minúsculos, e faço o tamanho desses pedaços ficarem cada vez menores. Isso vai aproximar cada vez mais o valor da área. Como eu estou usando a função, eu escrevo desse jeito aqui. Essa integral aqui, ela é obtida utilizando a que a gente estudou até agora. Que era essa daqui. Então, aqui é onde vai juntar os dois conceitos. O conceito da função que ajuda a calcular a área e a função que, de fato, calcula a área com o valor. Então, aqui juntou as duas coisas, ó. A função que ajuda a calcular e o valor obtido pela soma de Riemann. A gente juntou as duas informações. Isso daqui é o que a gente diz de uma função ser integrável. O que é ser integrável? Eu consigo achar a integral. Eu consigo achar uma antiderivada para ela. Eu consigo achar um valor da área abaixo do gráfico. Então, uma informaçãozinha para vocês é que se a gente viu lá no primeiro curso, né? Função contínua. Se a sua função for contínua, e vocês vão olhar lá que um monte de função é contínua, polinômio, cosseno, né, trigonométrica, exponencial, função constante, todas essas que a gente estava conseguindo calcular antes, elas são contínuas. E o que a proposição 3 diz é que se a sua função é contínua, ela é integrável. Ou seja, se a sua função é contínua, você consegue calcular a área abaixo do gráfico dela, que é o que a gente quer. Então, quanto mais função contínua a gente tiver, melhor. Tá bom? Então, ser integrável é isso. Se eu falar para vocês que uma função é integrável, significa que essa função é possível de calcular a área abaixo do gráfico dela. E aqui eu faço o comparativo do que a integral indefinida. É uma função que fecha as antiderivadas. E a integral definida, porque agora ela tem os extremos, ela é o número obtido pela soma de Riemann. Então, a partir de agora, a gente não sabe só qual a função que ajuda a calcular, mas a gente agora tem como calcular, utilizando essa função. Como? Pelo teorema mais forte desse curso. Tá? Esse teorema que eu estou dando para vocês hoje na primeira aula, ele é simplesmente o teorema mais importante desse curso. E ele vai ser usado de hoje até o último dia. Teorema fundamental do cálculo. É o teorema que diz como você consegue calcular as integrais utilizando as antiderivadas.
que essas duas informações estão te dizendo? O que essa primeira informação está te falando é o seguinte: a integral indefinida que vai de A até um número qualquer, ela é uma antiderivada. O que significa isso? Que se a gente derivar isso daqui, dá a função de dentro. Isso aqui é extremamente útil. Porque várias vezes vão ser pedidas para vocês calcularem determinadas coisas e a derivada é uma integral dessa. Quando você deriva uma integral, dá só a função de dentro. É por isso, por causa desse teorema, que é dito que a derivada e a integral são funções inversas, tá? Entre aspas, mas elas são processos inversos. Se eu derivar a integral, eu tenho a função de dentro. Certo? Ela desfaz a integral. A derivada desfaz a integral. Sobra só a função de dentro. E a segunda afirmação é o que permite a gente calcular. Se a gente reescrever isso daqui, o que isso aqui está dizendo para a gente é que para calcular uma função de A até um determinado número, basta você pegar a antiderivada e fazer a diferença dela nos extremos. Ou seja, aquela integral que a gente acabou de definir de A até B, ela pode ser obtida utilizando a antiderivada, calculando assim. Então, agora eu tenho a função que me auxilia e como eu uso essa função para obter o valor da integral. Vamos fazer um exemplozinho rápido aqui? Já está dando na hora, né? Então, exemplo. Vamos calcular a integral de x à quarta no intervalo que vai de 0 a 1. O que isso aqui está querendo? Você tem uma parábola aqui, que é x à quarta, de 0 até 1. O que esse negócio aqui está calculando é a área abaixo, que é o que a gente está falando desde o começo. Só que agora eu tenho como não só achar um meio de calcular por meio da antiderivada, mas eu tenho como achar o valor utilizando o teorema fundamental do cálculo. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é uma frase que vocês vão utilizar o tempo todo, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Mais especificamente ali a afirmação 2, a integral de 0 a 1 de x à quarta, dx, ela é dada pela antiderivada dela, soma 1 em cima, divide pelo valor, aplicada nos extremos. Essa é a notação que vocês vão utilizar. O que isso aqui significa? Eu vou substituir pelo de cima, menos, ó, é isso aqui, ó, substituindo pelo de baixo. 1/5. Então, a área abaixo do gráfico de x à quarta, no intervalo de 0 a 1, é 1/5. Vê a diferença? A gente saiu de um negócio que só estava te dando funções e agora a gente tem o valor da área. Então, a integral indefinida deu para a gente qual função utilizar e a integral definida pelo teorema fundamental do cálculo te disse como utilizar essa função. A partir disso daqui. Vocês têm tudo que vai ser utilizado nesse curso. Em resumo, o que a gente vai ver ao longo desse curso? Métodos para se achar antiderivada, para a gente conseguir aplicar o teorema fundamental do cálculo. Deu para entender? O que a gente quer ao longo do curso? É isso. É isso que é o curso de integral. Arrumar meios de se achar antiderivada para função complicada
e utilizar o teorema fundamental do cálculo para utilizar a antiderivada e achar a área. Simples, né? Mas achar a antiderivada dá trabalho. É por isso que a gente tem um curso inteiro só para isso, né? Mas é muito divertido, tem bastante aplicação. Eu gosto bastante desse assunto. Eu falo isso em todo assunto de matemática, mas nesse aqui continua sendo verdade. Vai ser cansativo, tá? Vou logo avisar vocês que isso vai ser cansativo, porque é bastante continha, como vocês estão percebendo. Indico que vocês considerem obter uma calculadora para não perder tanto tempo fazendo conta. E para ser mais rápido também, né? De preferência, calculadoras que deem para calcular a função trigonométrica, ou, sei lá, no celular de vocês que consiga fazer isso, porque para vocês não perderem tempo. O ideal do curso de cálculo são processos de integração. A conta é uma consequência. Certo? Excelente, Carlos, porque ajuda bastante para vocês não perderem tempo fazendo continhas pequenas, entendeu? É bom para praticar a conta, mas, né, o processo aqui da gente não é fazer conta. É acostumar com o processo de integração. Caiu, sim, caiu uma para calcular várias lá de antiderivado. Parar a gravação aqui.